saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que essa sexta-feira seja uma bênção na sua vida. Que essa sexta-feira seja de portas abertas, de boas notícias para os que creem. Mais uma vez nós estamos aqui iniciando o dia para adorar a Deus, para servir a Deus, para considerar Deus em primeiro lugar, como número único na nossa vida. Prepara aí um copo com água, eu já tenho aqui a minha caneca com água preparada. Você tendo essa água aí, uma vez ela consagrada por Deus, onde ela chegar, ou em quem ela chegar, chegará o sobrenatural, chegará o milagre, creia nisso, chegará o poder de Deus. Deixa aqui o seu nome, o nome de um familiar para oração, eu tenho certeza que a luz, ela vai brilhar na sua vida, a luz vai brilhar na sua casa, o Deus que está vivo, Ele vai transformar a sua história, Ele vai transformar a sua vida. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nesse momento, nós sabemos que o Senhor abre os céus, derrama o Teu Espírito, a Tua luz, a Tua presença sobre essas pessoas que estão participando dessa oração. É nesse momento, meu Pai, que o doente é curado, que o cativo é liberto. É nesse momento que toda aflição vai embora. Porque quando chega a Tua presença, quando chega a Tua luz, o mal não pode resistir. O mal não pode prevalecer, predominar. Então agora, nesse momento, que os principados, potestades sejam amarrados, sejam acorrentados, sejam destruídos. Que todo o mal agora saia da vida dessas pessoas. Que todo o mal agora desapareça da vida dessas pessoas. Em o nome de Jesus, toda depressão, toda opressão, toda tristeza, toda dor, toda enfermidade, toda miséria, toda amarração, todo feitiço seja quebrado, todo mal seja queimado, destruído. Em o nome de Jesus, todo o mal sai agora. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos na vida dessas pessoas, levantando o caído, fortalecendo o fraco, renovando essas pessoas, meu Pai, transformando essas pessoas, tal como o Senhor transformou água em vinho, transforma essas pessoas, fortalece essas pessoas, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ilumina cada um aqui agora com a Tua presença. Ilumina cada um com o Teu Espírito, meu Pai. Abençoa os inscritos no canal. Abençoa a água que ela preparou. Que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, saúde na alma, meu Pai. Oh, meu Deus, abençoa as famílias, os trabalhadores. Guarde e proteja as crianças. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra, meu Pai. Então, meu Deus, que esse dia seja uma bênção, seja de portas abertas, que esse dia seja de boas notícias,
Que esse dia seja de realizações, meu Pai. É o que nós determinamos. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Beba da água crendo no poder de Deus. Que a luz brilhe nos seus caminhos. Hoje, sexta-feira, às 7:30 da nós vamos estar realizando aquele culto de limpeza espiritual. Quebra da maldição, cura dos vícios. Você sente que tem alguma coisa errada com você, não deixa para outra sexta não, pode ser tarde demais. Você está aí doente, está aí sofrendo, gemendo. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. 7:30 aqui na Avenida Amazonas, 1744, está a Igreja Hospital da Alma, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se você vir e obedecer, a sua vida muda, a sua história muda, a sua vida é transformada. Sua vida é transformada. Você que mora geograficamente longe, né? Não dá para vir, aí você faz da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma, participando virtualmente, através aqui do canal no YouTube, tá bom? Vou deixar uma sugestão de pregação para você aqui, para te abençoar. Bom dia, Deus abençoe. A confissão de Pedro, Mateus 16, do 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pois bem, nós já sabemos que o Senhor Jesus, eu preguei outro dia aqui, que o Senhor Jesus, quando Ele chama os 12, Ele não chama todos de uma só vez. Ele vai chamando em momentos diferentes, em situações diferentes, até Ele formar a sua equipe de 12 discípulos. Cada discípulo com um temperamento, com uma personalidade. Cada discípulo, ele tem uma característica que, se a gente fosse analisar, para você entender melhor, é só você pegar os 12 meses do ano. Que mês você nasceu? As pessoas que nasceram naquele mês têm uma característica, por isso que eles usam muito o horóscopo, que nós não cremos, que nós não nos fiamos pelo horóscopo, pelo signo, mas cada mês que você nasceu, você tem um signo, você tem uma característica. E os 12 discípulos, eles retratam todos os seres humanos, eles vão retratar a característica, o temperamento de cada um de nós. E aí nós vamos encontrar várias características. Mas o que mais salta aos nossos olhos, se você ler os evangelhos, você sempre vai ver Pedro, e alguns dos outros discípulos. E nessa de muito aparecer, é o que mais também comete gafes. Nessa de muito aparecer, é o que mais também é chamado a atenção, é o que mais é exortado. Mas eu queria que você procurasse agora se transportar para o meio dos 12 discípulos
e você procurasse se encontrar, se achar entre eles. Eu, por exemplo, não conseguia me identificar com Mateus, que estudou aos pés do doutor Gamaliel, era um sujeito fino, inteligente, era um sujeito polido. Eu não conseguia, e não consigo me identificar com João, calmo, passivo, do amor. Mas quando fala de Pedro, parece que eu vejo formigone. Pedro era turrão, bruto, estúpido, grosso. Pedro era impulsivo. Pedro oscilava, ele ia de 8 a 80 no estalar de dedos. Pedro, você vai encontrar nele um sujeito iletrado, indouto, um sujeito que era só pescador. Mas aí nós vamos analisar um pouquinho sobre Pedro, porque aqui Jesus está perguntando para os 12 discípulos, Jesus está dizendo para eles o seguinte: quem dizem que eu sou? As pessoas dizem que eu sou o quê? Que eu sou quem, afinal de contas? E aí alguns desses 12 vão dizer para Jesus, falam que o Senhor é João, o Batista, até pela aparência, porque João era nazireu, e o nazireu, que era aquele que era oferecido a Deus desde o ventre da mãe, ele não podia nem cortar o cabelo e nem a barba, e por isso Jesus se parecia com João, porque ele também não cortava o cabelo e não fazia a barba, não tirava a barba, porque ele também era nazireu. Baixa um pouquinho aí para mim o som, por favor. Aí disseram para Jesus assim, outros dizem que o Senhor é Elias, e falavam que ele era Elias por conta dos sinais, por conta da ousadia, por conta do atrevimento. Elias, a Bíblia só vai dizer, não tem biografia, não tem pai, não tem mãe, vai dizer Elias, o tesbita. E aí você vai encontrar em Elias uma coisa muito atípica. Você vê que Elias, ele era um sujeito corajoso, destemido. O rei mandou soldados buscar, ele mandou fogo cair do céu e matou os soldados do rei. Você vê que Elias, ele chega um dia, ele diz assim, sobre a minha palavra, não vai chover mais aqui. Eu imagino Deus no céu olhando e falando, mas quem é esse maluco? Que agora usa a palavra dele e não a minha? Mas Elias falou, sobre a minha palavra não vai chover. E não choveu 3 anos e 6 meses. Se tem uma pessoa que Deus se alegra com ela, é a pessoa corajosa, é a pessoa intrépida, é a pessoa destemida, e você vai ver isso em Pedro, você vai ver isso em Gideão, que Deus se alegrou da sua coragem, da sua ousadia, da sua intrepidez, de ir na contramão do natural, do normal. Por isso disseram que Jesus era Elias, porque ele tinha essa característica dos sinais. Outros disseram assim, dizem que o Senhor é Jeremias. E Jeremias, porque eles estavam chamando Jesus de falso profeta, porque Jeremias, ele pregou 40 anos, e os 40 anos que ele profetizou, nada do que ele profetizou aconteceu em vida. Tudo que ele profetizou aconteceu depois que ele morreu. Mas tudo que ele profetizou, nada aconteceu enquanto ele estava vivo, e por isso no final da sua vida ele é jogado numa masmorra, porque ele foi tido como falso profeta e morreu naquela masmorra. E foi naquela masmorra que ele escreve as lamentações de Jeremias. E lá no capítulo 5, ele começa dizendo, lembra-te, Senhor, de mim. No versículo 20 e poucos, ele vai dizer para Deus, lembra-te de mim como nos primeiros dias. Mas ele morre na masmorra, Jeremias, porque tudo que ele profetizou, nenhuma coisa aconteceu enquanto ele estava vivo. Tudo se cumpriu depois que ele morreu. E aí chamavam Jesus de falso profeta. Aí Jesus
na frente dos 12, eu imagino Jesus falando assim para Pedro: e aí, Pedro? E você diz que eu sou quem? Quem eu sou, Pedro? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso, Jesus disse: não foi sangue nem carne que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E aí nós vamos só lembrar um pouquinho. O mesmo Pedro que a gente está falando, que ele é impulsivo, que ele é estúpido, que ele é agressivo em alguns momentos, que ele é aquela pessoa que fala sem pensar, você vai lembrar que eles estão dentro de um barco e Jesus vem andando sobre as águas à noite, na madrugada, e o primeiro a gritar e falar: é um fantasma, é Pedro, e aterroriza todos os outros, coloca medo em todos os outros. E aí Jesus se identifica e diz: não, sou eu, não é um fantasma, sou eu. E Pedro mais uma vez diz: se és tu, manda ter contigo, se é o Senhor, também quero andar sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. O único homem, fora Jesus, que quebrou a gravidade e andou sobre as águas foi Pedro. Mas Jesus andando sobre as águas, o mesmo Pedro que agora há pouco, segundos atrás, pensou que era um fantasma, gritou de medo, agora anda sobre as águas. E andando sobre as águas, a Bíblia diz que ele repara a força do vento e o tamanho das ondas, tem medo e afunda do lado de Jesus. E do lado de Jesus, ele afundando, ele clama, Jesus pega ele pela mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E Jesus coloca Pedro no barco de novo. Aí eu fiquei pensando, se Jesus chamou homem de pequena fé, o que andou nas águas, que saiu do barco, o que ele chamaria os que ficaram no barco? Se o que andou sobre as águas, Jesus chamou de homem de pequena fé, ele chamaria os que ficaram no barco do quê? Porque imagine você no barco, e Pedro afundando, você cutucando o outro e dizendo: está vendo? Olha lá, quis aparecer, quis dar uma de bonzão, quis dar uma de bonitão, bem feito. Quando você encontrar Pedro no céu, se você falar: Pedro, você afundou, ele vai olhar para você e vai dizer: mas eu andei. Mas você afundou, mas eu andei. Você afundou, mas eu andei. O que significa isso, bispo? Que você errar porque tentou é uma coisa, e você nem tentar, você já errou. Eu acho que a pior sensação que um homem pode ter é de colocar a cabeça no travesseiro e a consciência acusar e falar assim: você não tentou. Só de não ter tentado você já errou. Eu posso ter errado porque eu tentei, mas eu tentei. Deu errado, mas eu tentei. Agora eu nem tentei. E eu fico com aquela sensação: e se eu tivesse tentado? E se tivesse dado certo? E se eu tivesse andado sobre as águas também? E se eu tivesse dito: manda ter também contigo? Mas eu nem tentei. Então o mesmo Pedro que afundou, andou. Se você errar porque tentou, você tentou. Agora você nem tentar, você já errou. Esse mesmo Pedro, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, quando chega a vez dele, ele tira o pé. E Jesus diz: o que é isso, Pedro? E Pedro diz: não, o Senhor é um mestre, o Senhor não vai lavar meu pé, não. E Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai, dá os pés, dá as mãos, fala: então lava o corpo inteiro. Já que é para lavar, lava tudo. Você vê que, repito, ele é de 8 a 80. Esse mesmo Pedro,
vai negar Jesus. Mesmo Jesus avisando, ele vai negar. Vai se afastar. 3 dias. Assim como Jesus vai para a cruz na sexta, a Bíblia diz que Pedro vê Jesus indo para a cruz. Ele ouve lá antes, quando ele ouve o galo cantando, ele lembra do que Jesus tinha alertado, avisado, ele sai amargurado de espírito. E ele desaparece de cena, ninguém mais vê. Imagino que ele vai para um canto chorar, sofrer os seus pensamentos ou o seu arrependimento de ter negado. E ele fica esquecido, mas quando Jesus ressuscita e aparece para as mulheres, ele diz assim: avisa os discípulos e a Pedro que eu vou aparecer para eles. Jesus lembra dele, de Pedro. Fala o nome dele. Jesus estava dizendo: fala para Pedro que eu vou aparecer para ele. Fala para Pedro que eu não guardo ressentimento, não. Fala para Pedro que eu não desisti dele. Pedro, depois de 1 ano e pouco andando com Jesus, ou quase 2 anos já, numa palavra que sai da boca dele, Jesus vira para ele e diz: arreda-te, Satanás. Pedro estava do lado de Jesus com um demônio. Mas Jesus mandou sair o Satanás, não Pedro. Pedro fica, porque Pedro é importante para mim. Sai Satanás, mas o Pedro fica. O Pedro tem valor. Mas você, no lugar dos outros 11, vendo as batatadas de Pedro, vendo as intempéries aí de Pedro, ora está em cima, ora embaixo, de repente você ia ficar criticando, você ia ficar falando nos cantos, pela boca miúda, você ia ficar falando com outro, aí, está vendo? De novo Pedro, de novo Pedro, de novo Pedro. Mas é aí que eu quero que você entenda agora. Quando Jesus diz: e aí Pedro, quem eu sou? Jesus podia perguntar para Mateus, que era um homem culto. Jesus podia ter perguntado para outro discípulo, mas Jesus se dirige a Pedro, e Pedro diz: o Senhor é o Cristo. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: para me aceitar, só pode ser o Cristo. Para ter paciência comigo, o Senhor só pode ser o Cristo. Para me chamar com todos esses defeitos, o Senhor só pode ser o Cristo. E Jesus diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi Deus. E aí Jesus chama Pedro, na frente dos outros 11. Vem aqui, Ana Cláudia, por favor. Jesus chama Pedro, olha para Pedro e diz: tu és Pedro. Para um pouquinho e pensa comigo, Jesus já não sabia que ele era Pedro? Por que Jesus usa essa frase e diz: tu és Pedro? Jesus não sabia o nome dele? Sabia, até porque o nome dele não era Pedro, era Simão. Jesus apelidou como Pedro, porque quando Jesus diz: tu és Pedro, Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, a palavra Pedro significa pedra. No mais profundo do hebraico você vai encontrar pedra esmiuçada, pedra sem valor, pedra bruta. Quando Jesus diz: tu és Pedro, Jesus estava dizendo: você é uma pedra que não vale nada para os outros. Para mim você tem valor. Quando Jesus virou e disse: tu és Pedro, Jesus estava dizendo: você é uma pedra que todo mundo despreza, chuta. Mas para mim você tem valor. Quando Jesus vira e diz: tu és Pedro, ele está dizendo: você é uma pedra que ninguém quer, mas eu quero. E Jesus vira para Pedro, que é essa pedra que ninguém quer, que não tem valor, e ele diz: sobre esta pedra
que sou eu, Jesus, a pedra principal, não é sobre você, Pedro. Você é a pedra que ninguém quer, você é a pedra que não tem valor, mas sobre esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa pedra que sou eu, Pedro, você que não vale nada, passará a ser um diamante. Sobre essa pedra que sou eu, Pedro, você que todo mundo chuta, você que todo mundo escorraça, você que todo mundo tira o sarro, você que todos criticam, você que todos apontam o dedo, você vai ser respeitado. Sobre essa pedra que sou eu, Pedro, você que hoje não tem nenhum valor, você vai iniciar a minha igreja na terra. E eu te dou, Pedro, as chaves do reino dos céus, para você levar os meus filhos ao reino dos céus. Jesus estava dizendo: Pedro, você, que ninguém dá nada, não tem valor, eu faço de você a minha igreja. E eu dou nas tuas mãos a chave da minha casa, do meu reino. Entra a hora que você quer. Vai lá a hora que você quer. E leva o tanto ou o máximo de pessoas que você puder, Pedro. Aí vamos pensar, nós somos os outros 11, olhando Jesus fazer isso com Pedro. A gente ia olhar um para a cara do outro. A gente que vivia criticando Pedro. E a gente vai falar assim: por que Pedro? E não eu, que nunca fui chamado a atenção. Eu que sempre fui tão certinho. Eu que sempre fui tão na linha. Por que Pedro e não eu? Aí eu imagino Jesus falando assim: porque a minha igreja não é perfeita, mas é minha. Quem é a igreja de Jesus? Quando ele vir buscar a igreja, ele vai buscar essas paredes, essas cadeiras, a placa? Não, ele vai buscar você, que é a igreja. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos edifícios do Senhor. A igreja de Jesus tem nome, chama-se Rogério, Ana Cláudia, Erasmo, Maria, João, José. Você é a igreja. Preste atenção. Hoje Jesus te chamou para dar para você, na tua mão, a chave do reino dele. Bispo, eu vim hoje aqui nesse aniversário da igreja Hospital da Alma. E o que o Senhor preparou para me dar de lembrança? Jesus está te dando a chave do reino dele. Ele está dizendo para você que você é a igreja. Não são essas paredes. Não é a placa Hospital da Alma. Eu não sou a Universal. Eu não sou Hospital da Alma. Eu não sou Assembleia. Eu sou a igreja de Jesus. Porque quando ele vir buscar a igreja, ele vai buscar pessoas, e não prédios, e não placa de igreja. E ele disse para Pedro que ligar na terra, eu ligo no céu. O que desligar na terra, eu desligo no céu. O que você determinar, Pedrinho. Você, Pedro, é o meu maior investimento. Deus é investidor. Os bilionários de Wall Street, eles pegam empresas falidas, eles pagam banana, levantam a empresa e vendem bilionário, por preço bilionário. Deus é especialista, investidor em pegar a pessoa que não vale nada, que ninguém dá nada, que ninguém acredita, uma pedra que todo mundo chuta, e ele transforma numa joia, num diamante. Pedro, por que Pedro? Jesus falando, porque a minha igreja tem defeito, mas é a minha igreja. Jesus trouxe você aqui,
nessa reunião, para dizer para você: você é o meu maior investimento. Jesus está dizendo para você: eu não desisti, não desisto de você. Uma coisa é a pessoa pecar e continuar no pecado, errar e continuar no erro. Pedro errava e ele mudava, ele se consertava. Você vai lembrar que Pedro cortou a orelha do soldado quando foi prender Jesus, e não era simplesmente uma orelha cortada. Aquele soldado estava estudando para ser sacerdote, e o sacerdote não pode ter defeito físico, está lá no livro de Levítico. Quando cortou a orelha do soldado, cortou o sonho, arrancou o sonho do soldado, e Jesus pega o sonho e coloca no lugar. Se alguém arrancou o seu sonho, Jesus coloca no lugar. E Jesus não jogou Pedro fora por isso, Jesus não desprezou Pedro por isso, mesmo Pedro arrancando o sonho de alguém. Jesus vai lá e devolve o sonho. Cortar o seu sonho, Jesus coloca o seu sonho no lugar de volta. Preste atenção num detalhe. Quando você vai embora, essas portas fecham, fica só o prédio. Fica o nome Hospital da Alma, porque pela lei tem que ter um CNPJ. Pela lei existe hoje a igreja organização, porque pela lei tem que ter um registro. Mas tem a igreja organização e tem a igreja organismo. Quando você sai, esse prédio fica vazio. Alguém vai perguntar: bispo, por que fica segurança aqui? Deus não podia guardar? Deus não podia mandar anjo e guardar? Deus vai colocar anjo para guardar cadeira, púlpito? Anjo tem mais o que fazer. A Bíblia diz que Deus acampa com seus anjos ao redor dos que o temem, da sua igreja, e os guarda. As portas do inferno não prevalecem contra você. Quando você sai daqui, os anjos vão guardando a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus que Ele guarda, que é você. Se hoje eu dissesse assim: a igreja fechou, vai fechar hoje, porque a gente não pagou aluguel, vai entregar o imóvel, você ia falar assim: a igreja faliu, e Deus ia falar: impossível. Você ia falar: a igreja faliu, e Deus no céu ia falar: impossível. A minha igreja não fale. A igreja, prédio, organização, CNPJ pode ter fechado, mas a minha igreja não. Quem é a igreja? É você. Que onde estiver, será a igreja de Jesus. O que Deus está nos dando uma lição? Cuidado. Por muito tempo, por não termos a direção de Deus, por não termos a sensibilidade, por conta de uma placa, organização, por conta da placa de uma igreja, nós matamos, nós expulsamos, nós chutamos os nossos irmãos. Por conta de placa nós brigamos, por conta da placa nós passamos longe do que estava ferido no caminho. Mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo levita, está ferido, está sangrando, mas por conta da placa nós não chegamos perto. E aquele que estava lá no caminho ferido, machucado, é a igreja de Jesus. E a gente, por conta de uma placa, brigamos pela placa
e não somos a igreja. Nós vamos ter muitas surpresas quando Jesus vir buscar a igreja dele. Nós vamos ter muitas surpresas. Nunca brigue pela placa Hospital da Alma. Nunca. Seja a igreja. Porque se você for a igreja, você vai amar o próximo, independente da placa. A Bíblia diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te foram enviados. E quem mais apedreja é crente, apedrejando crente, por conta de placa. Pessoas que Deus deu a chave do reino. Pessoas que Jesus disse: você vai ser um diamante em mim. E a gente olha e vê a placa. Briga pela placa. Não briga para tirar as almas do inferno. Deus, nessa manhã Ele está dizendo: se você é o Pedro que desistiu, eu não desisti de você. Hoje Deus está dizendo: se você é o Pedro que negou, eu continuo te amando. Se você é o Pedro que cortou o sonho de alguém, que foi impossível, ei, Pedro, Jesus está dizendo: eu continuo mesmo. Se você é o Pedro que em alguns momentos você ia de 8 a 80, explodia, estourava, Jesus está dizendo: Pedro, eu quero fazer de você a minha igreja. Pedro, eu te dou a chave da minha casa. Pedro, eu não desisti de você. Por conta dos seus erros e defeitos, é bem verdade que nós temos que melhorar a cada dia, a cada momento que Jesus nos exorta, nos ensina. Mas eu sou o Pedro. Eu tenho um temperamento. Você, ela pode ser o João, o Mateus, o André, o Felipe, o Tiago, ou o outro Tiago. Mas Jesus escolheu você, Pedro, para te dar a chave. Alguém vai dizer que Pedro foi o que deu início à igreja católica, foi o primeiro papa, que é uma mentira, porque Pedro era casado, Jesus curou a sogra dele, ele não podia ser papa. Eu imagino Jesus falando para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. E o diabo no inferno rindo e falando assim: já era, porque se a igreja for Pedro, a gente acaba com ela. Mas o diabo não entendeu. Jesus estava dizendo: não é sobre você, Pedro. É sobre essa pedra que é você, é sobre essa pedra que sou eu. É sobre mim. Eu vou edificar você em mim. E o diabo rindo lá embaixo, e aí Jesus completa e diz: e as portas do inferno não vão prevalecer, porque para tocar em você, Pedro, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Deus hoje está te dando um presente, a chave do reino. E você, eu sou a igreja de Jesus, que estou frequentando o Hospital da Alma. Porque quando eu morrer, ou Jesus voltar ao Hospital da Alma, fica. A igreja vai. Eu sou a igreja de Jesus, que hoje frequenta o Hospital da Alma. Mas eu sou a igreja. Quem é a igreja? Fique em pé. Hoje o Hospital da Alma completa, como é o primeiro domingo, completa 1 ano. E eu preciso dar os parabéns a você, que é a igreja. Porque
só é igreja aqui quando entra a primeira pessoa. Onde tiver duas ou mais, Jesus disse, ali eu estarei. Ali é minha igreja. Se ficar sem ninguém, não é a igreja. Mas entrou o primeiro, comigo 2. Já tem 2. Jesus diz, já é a igreja. Ali estarei. Eu preciso dar os parabéns a você que por conta de querer ser a igreja, às vezes é tão chutado, apedrejado. Quando sabem que você vem aqui, as pedras são maiores. Então, se alguém tem que receber os parabéns, hoje é você. Hoje, se eu puder pedir alguma coisa, eu vou pedir que você dê uma salva de palmas para você mesmo. Porque você é a igreja forte, que com pedras ou não, com lutas ou não, momentos que você se afasta, entristece, como Pedro, mas volta. Momentos de lutas, mas você permanece. Então você merece os parabéns. Uma salva de palmas para você, para a sua fé. Amém? Pode bater palmas para você mesmo. Ei! As portas do inferno não vão prevalecer. Tu és Pedro. E sobre essa pedra, Jesus falando sobre mim, você que ninguém dá nada, amanhã vão te respeitar porque você está em mim. E depois de alguns dias, Pedro está pregando. 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação. De uma só vez. Pessoas cultas olharam e disseram, não é Pedro, que era iletrado. Ele fala como quem tem autoridade, como quem sabe o que está falando. Ele fala como quem viu o que ele está dizendo. Pedro levou muita gente para o reino dos céus. Lê depois 1 Pedro, 2 Pedro, você vai ver um outro Pedro. Mas Jesus não jogou ele fora. Jesus não desistiu dele. Pedro, eu te amo. Eu te amo, Pedro. Jesus está dizendo para você, eu te amo. Jesus não vai desistir de você. Amém? Vai lá. Olha. Pergunta para Ana Cláudia. O que foi melhor hoje? Dar o papelzinho que ela queria? Ou que Jesus te deu? A chave do reino dele. Está vendo, Ana Cláudia?